Questão 78, FAMERP 2024, exercício de geometria analítica. Olha aí, ó, que beleza de exercício. Ele diz o seguinte: cada local de uma cidade plana pode ser representado por um par ordenado XY, em um plano cartesiano desenhado sobre o mapa dessa cidade. A figura mostra esse plano cartesiano com a indicação de duas ruas retilíneas que são perpendiculares no ponto de coordenadas 8, 3. Então, a primeira rua é a rua São Lucas, em azul, e a outra rua perpendicular a ela é a rua São Camilo, perpendicular, e elas se tocam, se encontram no ponto 8, 3, formando 90 graus aqui. Mariana mora nessa cidade no ponto em que a representação da rua São Camilo intersecta o eixo X. Então vai ser mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Esse ponto tem coordenadas quais? Tá, aí tem uma série de alternativas. O que a gente sabe é que esse ponto vai ter um X qualquer, que a gente não sabe o valor, mas o Y vai ser zero. Por quê? Porque está sobre o eixo X. Então a ordenada é zero. Mas todas as alternativas aqui são iguais a zero com o Y, então não dá para a gente eliminar nenhuma alternativa dessa forma. Qual vai ser a estratégia? Descobrirmos a equação da reta azul, que é a reta São Lucas, através de dois pontos que ela passa, né? Esse ponto primeiro aqui, que ela toca o eixo Y, que é o ponto 0, menos 1. O outro ponto é o 2, 0, que toca o eixo X. E aí, com esses dois pontos, nós vamos encontrar a equação da reta azul. Depois nós vamos saber o coeficiente angular dela, quanto que ela é inclinada. E aí com esse coeficiente angular nós vamos descobrir o coeficiente angular da reta São Camilo, que é perpendicular. Que toda perpendicular tem o coeficiente angular igual ao inverso oposto da outra. E aí, sabendo o coeficiente angular e sabendo um ponto que ela passa, que é o 8, 3, nós vamos descobrir a equação da reta São Camilo. E aí nós vamos ver que quando o y for zero, vai dar o x que nós estamos procurando. Beleza? Vamos lá, exercício que deve ter tido baixo índice de acerto, porque geometria analítica é muito trabalhoso e as pessoas não dominam dessa forma como que descobre equações de retas de um jeito e de outro. Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é descobrir a equação da reta azul, que é a São Lucas. E a equação da reta São Lucas passa pelos pontos A, vamos chamar aqui de A, né, que é o 0, menos 1, e o B, que é o ponto 2, 0. Então nós vamos descobrir qual é essa reta. Como que nós vamos saber a equação da reta conhecendo dois pontos que ela passa? Montando um determinante com esses dois pontos. Assim, ó. Primeiro os coeficientes 0 e menos 1, são as coordenadas do ponto A. Depois as coordenadas do ponto B, que é 2, 0. E depois complementando o ponto XY, que é um ponto genérico da reta azul. Completando o determinante com o número 1 na terceira coluna e pegando o determinante. E nós vamos fazer esse determinante ser igual a zero. Por quê? Porque quando você tem três pontos, no caso o A, o B e esse ponto genérico XY, se eles formarem um triângulo, eles vão ter um valor de determinante. Mas se o determinante for zero, quer dizer que os três pontos, o A, o B e o XY, que nós estamos pegando genericamente, estão alinhados. Eles não formam um triângulo. Portanto, o determinante tem que ser zero. E como que a gente resolve esse determinante? Produto dos elementos da diagonal principal, que vai ser 0 vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. Depois a paralela diagonal principal, que vai ser 2 vezes y vezes 1, 2 vezes y vezes 1, que vai dar 2y. Depois a paralela, a principal por cima, que é menos 1 vezes 1 vezes x, que vai dar menos x, está aqui, ó. E agora os elementos, os produtos da diagonal secundária, trocando o sinal. 1 vezes 0 vezes x vai dar 0, 1 vezes y vezes 0 vai dar 0, porque toda vez que tiver o 0 no meio de um produto dá 0, e menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. Como deu menos 2 na secundária, nós vamos escrever mais 2, trocando o sinal. Isso é igual a 0. Aqui, ó. E aí está a equação da reta azul, que é a reta São Lucas, numa forma qualquer. Vamos encontrar a forma reduzida. Para nós encontrarmos a forma reduzida, nós vamos isolar o y, passando o menos x para lá positivo e passando o 2 negativo. Assim, ó, 2y é igual
o x vai positivo e o 2 vai negativo. E agora nós vamos dividir todo mundo por 2 para encontrar y igual. Assim será a forma reduzida. Perceba que na frente do x tem o número 1. Quando não tem nada assim aparente, é porque é número 1. Quando eu mando o 2 dividindo, vai ficar assim, ó. Y igual 1 meio de x, menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2 é menos 1. E aí está a equação da reta São Lucas, a reta azul, na forma reduzida. Por que é que nós procuramos encontrar essa reta na forma reduzida? Porque eu quero esse cara aqui, ó, o número que está multiplicando o x, que é chamado de coeficiente angular. O coeficiente angular da São Lucas é 1 meio. E para que eu quero o coeficiente angular da São Lucas? Porque eu sei que toda perpendicular, e a São Camilo é perpendicular a ela, tem um coeficiente angular igual ao inverso oposto do A da outra reta. Então, qual é o inverso oposto de 1 meio? O inverso é 2 sobre 1, que é 2. O oposto é menos 2. Portanto, o coeficiente angular da São Camilo, que é a reta perpendicular, é igual a menos 2. Aí, ó. Enquanto o da São Lucas é meio, o da São Camilo é menos 2. Inverso oposto. E por que é que eu quero? O que eu vou fazer agora com o coeficiente angular da São Camilo? Eu vou juntar com aquele ponto que ela passa, que é o ponto Q, que é o 8,3. Então, como que nós vamos fazer, então? A tangente daquela reta lá é igual à diferença entre os y sobre a diferença entre os x. Isso aqui chama cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no lugar da tangente, nós vamos colocar o A dela, que é o menos 2, porque a tangente da inclinação, do ângulo da reta, é o coeficiente angular, é o menos 2 no caso. E o ponto é o 8,3, então nós vamos colocar o 8,3 aqui no A. No lugar do y de A nós vamos pôr 3, no lugar do x de A nós vamos pôr 8. Assim, ó, vai ficar menos 2 é igual a y menos 3, aí ó, que o y do ponto é 3, dividido por x menos 8. Pronto. E aí agora eu já tenho a equação da reta São Camilo. Mas eu quero essa equação da reta São Camilo na forma reduzida. Para isso eu vou isolar o y. Então eu vou pegar esse x menos 8 e passar para o lado de cá multiplicando. Assim, ó, vai ficar menos 2 vezes x menos 8 igual a y menos 3. Aí, ó. E aí vamos fazer a distributiva. Menos 2 vezes x menos 2x. Menos 2 vezes menos 8 vai dar mais 16. Igual a y menos 3. E aí basta agora juntar, né? Menos 2 mais 19, porque eu vou passar o menos 3 para cá, ele vem somando, menos 2 mais 19, aí ó, é igual a y. Essa é a reta da rua São Camilo, a perpendicular. E por que é que nós procuramos essa reta? Porque agora eu vou procurar o ponto que ela toca o eixo x. O ponto onde ela toca o eixo x é quando o y for 0. Olha que beleza. Então, vamos lá. O ponto onde a reta São Camilo encontra com o eixo x é o ponto px0. E o ponto quando o y é 0 é menos 2x mais 19 igual a 0. Assim, ó, menos 2x mais 19 igual a 0. Olha lá, ó. E aí nós vamos passar o 2x para cá. Vai ficar assim, ó, 19 é igual a 2x. Passo 2 dividindo o x é 19 meios. Pronto. Então o ponto P, que ela toca o eixo x, é 19 meio 0. Assim, ó, esse é o ponto. Esta é a resposta procurada. Portanto, vamos nas alternativas. 19 meio 0. 19 meio 0 é a alternativa letra D do exercício 78 da FAMERP 2024. Veja que exercício sensacional de geometria analítica. Fez com que a gente encontrasse a equação da reta azul através de 2 pontos dela. O primeiro ponto é o 0 menos 1 e o segundo é o 2, 0, usando determinantes. Pegamos essa equação da reta, passamos para a forma reduzida para encontrar o A dela, o coeficiente angular. Encontramos o coeficiente angular da perpendicular, que é o inverso oposto ao coeficiente da reta São Lucas. Inverso oposto. Com o coeficiente angular inverso oposto encontrado, nós pegamos esse coeficiente e usamos o ponto 8,3 para encontrar a equação da reta São Camilo. Encontrando a reta São Camilo, nós percebemos que o ponto vai ser aquele quando o y for 0, encontrando assim um x. Bacanésimo exercício.
altíssimo nível. Se você não entendeu, reveja esse exercício quantas vezes for necessário. Veja 10 vezes, mas domine esse assunto, porque as provas da FAMERP, elas têm tendência de cair geometria analítica. Portanto, treine bastante com toda a playlist que está aí à sua disposição e prepare-se para o vestibular do final do ano. Conte conosco e até o próximo.